Olá, estamos aqui novamente no Estúdio Seconce e hoje nós temos algo muito interessante para falar, que é sobre as atividades que o pessoal aqui do Seconce, que cuida da saúde e segurança do trabalho, nós temos dois ilustres convidados aqui com a gente, que vamos falar. Antes que eu apresente o pessoal, lembrar uma questãozinha. Quando eu era garoto, existia uma sopa de letrinhas. O que era a sopa de letrinhas? Era uma sopa gostosa que minha mãe fazia e o macarrãozinho era em forma de letrinhas. E eu não vejo mais isso hoje em dia por aí, sabe? Mas a gente usava essa expressão, uma sopa de letrinhas, para qualquer coisa que era uma porção de letrinhas. E o nosso assunto hoje é uma sopa de letrinhas, que é sobre as normas técnicas que nós temos aí e que tem a ver com saúde e segurança do trabalho. E aqui nós estamos com um superintendente do Seconce exatamente nessa área, Giancarlo. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde ao Romeu, Bacili, que está aqui conosco. A gente está hoje aqui para bater um papo, né, Romeu, sobre as atividades que a gente executa aqui no Seconce. Vou falar um pouquinho da sopa de letrinhas da área médica e vou deixar para o Bacili falar da sopa de letrinhas da área de engenharia. Muito bom, e isso é muito importante que a gente tenha visto aqui, que são essas divisões que tem. Uma coisa importante, o Seconce, a gente está acostumado a ligar Seconce com a área de engenharia apenas, quando na realidade saúde e segurança no trabalho estende-se a todas as empresas dos diversos setores. Certo, Bacili? Faça o seu bom dia, seu boa tarde, o seu boa semana. Vamos lá. Meu boa noite também. Seu boa noite também, que depende. Como é um podcast, pode ser ouvido a qualquer instante. É isso aí. Então, muito bem, obrigado pelo convite, viu, Romeu? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre SST. Já comecei com... Primeira letrinha. O que é o SST? SST. É Segurança e Saúde no Trabalho. Ou Saúde e Segurança no Trabalho. Fica à vontade aí, dependendo de quem estiver assistindo. E por que isso é obrigatório ou ele é apenas uma questão que as empresas deveriam ter? Não, isso é obrigatório, né? Faz parte de um rol de normas regulamentadoras. Sim. Tem um pacote bem grande. Tudo começou em 78, né? Mais preciso, 6 de junho de 78. E eu vou falar porque eu sei a data exata. Foi quando eu fiz o curso de Segurança do Trabalho e me formei também nesse ano, né? Então, eu guardei bem essa data. E de lá para cá, estão sendo emitidas normas regulamentadoras novas e dizer que agora as atuais todas são de gestão. Então está mudando muito esse conceito das normas regulamentadoras. Muito bom. Doctor, e o que tem o Seconce a ver com isso tudo? O Seconce hoje a gente vende produtos, serviços na área de SST, Saúde e Segurança no Trabalho, como o Bacili colocou, para todos os ramos de atividade que não só a construção civil. Embora o Seconce tenha no seu DNA, embora o Seconce tenha no seu nome o Serviço Social da Construção Civil, no âmbito de saúde e segurança do trabalho, a gente atende todos os ramos e todos os setores da economia. Já que o Bacili puxou uma letrinha, vou puxar a minha letrinha, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Como o Bacili bem colocou, todas as normas regulamentadoras elas são desenhadas e cada uma tem a sua função específica. E essa sopa de letrinhas e o PCMSO corresponde a NR7, que é a NR do médico. Então, NR? 7. E o que é NR? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ok, norma regulamentadora. Isso, é uma norma regulamentadora que faz menção à norma específica do médico. Isso é obrigado, né? É uma Isso é um questão item de obrigatório. legislação. É a partir dessa norma que a gente confecciona os ASOS, que são os atestados de saúde ocupacional. É a partir dessa norma que a gente baseia e define quais são os exames que a gente precisa identificar e realizar no trabalhador para a proteção desse trabalhador. Complementando o que você está falando, e o Seconce tem equipe para isso. O Seconce tem equipe tanto na área da engenharia, o Bacili vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da composição da engenharia, e o Seconce hoje tem 12 unidades espalhadas, 13 unidades espalhadas no estado de São Paulo, prestando esse serviço
para as empresas no âmbito de saúde e segurança do trabalho. E a composição das equipes médicas, elas são formadas por médicos examinadores, por médicos do trabalho, por supervisão de medicina do trabalho, coordenação, gerência de medicina do trabalho e assim sucessivamente. Muito bom. Basile, completa. Vou falar um pouquinho da diferença, acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem em engenharia, a diferença de LI e LTCAT. Ok. Porque LI é o laudo de insalubridade. Sim. Né? E muita gente confunde isso. Laudo de insalubridade é para atender a legislação trabalhista. Então, nós estamos falando para efeito de saber se o funcionário está exposto ou não à insalubridade e se ele deve receber esse adicional. Ou seja, um laudo de insalubridade ele pode até ser para que não exista insalubridade no local. Exatamente. Quando você faz um laudo de insalubridade, não é para você caracterizar a insalubridade, é para você dizer se tem ou se não tem. Mesmo que não tenha, é obrigatório que se faça para comprovar que não tem. E na realidade, uma segurança, um seguro. Exatamente, uma segurança para todos os empresários de todas as atividades econômicas. E o LTCAT é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Ele atende à legislação previdenciária, que tem uma normatização diferente do trabalho, e ela é feita para saber se o profissional tem direito a uma aposentadoria especial ou não. Então, quando a gente fala da legislação previdenciária, já é um ocorrido, ou seja, hoje o funcionário ele está pedindo algo porque ele já se aposentou, ou hoje uma empresa faça isso porque quando o funcionário se aposentar, ele possa exigir ou não alguma coisa. Isso hoje em dia, agora, depois eu acho que o Dr. Jean pode falar um pouco, né, sobre o E-Social, né? Ele deixou de ser feito no dia a dia. Isso quando a pessoa, o profissional chegar no final da sua carreira, ele vai saber se vai aposentar ou não automaticamente. É diferente do que era até o ano passado, uma coisa assim. Então mudou totalmente isso. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem que fazer o laudo de insalubridade e para saber se tem ou não direito à insalubridade, e tem que fazer o laudo técnico, né, o LTCAT, para saber se ele tem direito ou não a uma aposentadoria especial, certo? Essa aposentadoria especial, automaticamente, quando chegar no final, ele vai saber se ele vai aposentar com 20 anos, com 25 anos, tudo depende desse laudo, que é muito importante, porque todas as informações para o E-Social são única e exclusivamente dos agentes nocivos que dão direito a uma aposentadoria especial. Mas num escritório, um escritório que seja basicamente, vamos dizer, um call center, ou qualquer escritório, ele precisa ter alguma coisa de insalubridade para atestar isso ou não? Precisa. Precisa porque é muito importante ele se resguardar para qualquer tipo de uma solicitação até no futura. Posso fazer uma ponderação? Eu ia exatamente perguntar para vocês. Pedir a palavra do ponto de vista da área médica agora, tá? Sim. Quando a gente fala em insalubridade e periculosidade, o Brasil é o único país que remunera os funcionários por um adoecimento. Então, chega a ser algo até esquisito. Sim. Vou colocar essa palavra, esquisito. Então aqui, a gente paga por adoecimento, eu remunero esse trabalhador, eu antecipo para esse trabalhador o pagamento dessa insalubridade pelo fato dele trabalhar numa atividade hostil, num ambiente, uma atividade insalubre, e eu remunero com um percentual. E daí já resolveu tudo. Do ponto de vista médico, isso é o que incomoda, porque você não deveria ter um ambiente insalubre. Você deveria ter um ambiente salubre e as pessoas trabalharem no ambiente salubre. E não você remunerar as pessoas pelo ambiente ser insalubre. Mas não existem medidas preventivas nessa questão? Sei lá, máscara ou filtros no ambiente, alguma coisa assim? Existe. O grande problema foi o que o Basile colocou. Para a gente caracterizar ou não essa atividade como insalubre, a atividade periculosa ela é classificada por si só. Mas a atividade insalubre, a gente precisa ter algumas medições. Então, o Basile bem colocou, existe a diferença de uma avaliação
qualitativa e de uma avaliação quantitativa. A avaliação qualitativa só vai apontar aquele agente no ambiente de trabalho. A avaliação quantitativa ela vai conseguir medir, vai conseguir identificar se aquele agente atingiu o que a gente chama de nível de ação para a gente tomar uma providência, se aquele agente atingiu o limite de tolerância, chegou nesse limite, aquele trabalhador não pode mais, em hipótese alguma, trabalhar com essa substância. Então, essa é a diferença das avaliações qualitativas e das quantitativas. E é interessante colocar que o Brasil tem uma vasta regulamentação com relação às normas regulamentadoras, às ações que a gente deve fazer no ambiente de trabalho, mas isso ainda, a insalubridade, a periculosidade ainda permanece e é algo que... É a mesma coisa, periculosidade e insalubridade? Não. Aí eu vou passar para o Bacili, tá? Porque então o médico responder sobre periculosidade e insalubridade aí já ficou além da conta, mas é uma... Não deveria existir, a gente não tem isso em nenhum outro lugar do mundo, a gente não tem essa prática em nenhum outro lugar de remunerar as pessoas pelo seu adoecimento. O que o Dr. Jean falou, Sim. E com muita propriedade, né? O Brasil é o único país que paga a insalubridade, que paga pela saúde, né? Ele basta pagar e pronto, você pode estar exposto. Isso é muito ruim, né? Mas, em compensação, por outro lado, o Brasil tem um melhor conjunto de normas regulamentadoras do mundo, não tenha dúvida. Então, nós estamos muito avançados com relação às normas. Então, dentro disso, desculpe estar te interrompendo, mas eu acho que se encaixa. E essas normas regulamentadoras que estão em defesa, sobretudo, do trabalhador, e é bom a gente dizer que o SECONSE não é necessariamente uma instituição do trabalhador ou patronal, mas ela é na defesa da saúde para o trabalhador, criada originalmente por uma classe patronal. Isso é muito importante que tenha sido dito, né? A origem do SECONSE, como se diz, o DNA está na engenharia de pessoas e construtoras que pensaram inicialmente em 64, da saúde do trabalhador. Mas voltando, ele é uma questão de defesa das condições de trabalho. Nessas normas regulamentadoras que existem no Brasil, o SECONSE tem tido alguma participação nisso? Pô, legal. Gostei dessa pergunta, porque eu estou envolvido de alguma maneira como consultor técnico, né, do grupo de estudos, né, e que principalmente da NR18, que é a norma regulamentadora da construção civil. Né? Então, essa norma, nos últimos... ela foi feita em 2019, né? A partir de 2019, e ela foi praticamente moldada aqui dentro do SECONSE. Né? Então, a comissão tripartite participou aqui. O que é essa comissão tripartite? É uma comissão que é composta por membros da bancada dos trabalhadores, sim, da bancada patronal, do patronato, e também da bancada do governo. Sim. Então, aí Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, ou da Previdência. No Ministério do Trabalho, né, que participou, são vários técnicos. Sim. Então, a NR18 ela foi composta por profissionais técnicos. Por isso, a norma regulamentadora foi uma das normas que foi aprovada por consenso. Né? E as últimas reuniões foram todas aqui no SECONSE. E nós tivemos um grande avanço, porque foi uma norma que ficou muito mais clara, muito mais objetiva, reduziu muito o número de itens, mas, repetindo, sem nunca ter tido algum prejuízo para a saúde e a segurança do trabalhador. E ela se tornou uma norma de gestão. Deixou de se ficar falando como fazer. Aliás, o que fazer. Sim. Né? A definição é assim, quando é norma de gestão. Você tem que fazer isto. Agora, como fazer depende dos profissionais legalmente habilitados, dos profissionais técnicos. Né? Então, ficou muito mais... E que muitas vezes estão nas próprias empresas.
Ou são consultores Sim, ou são contratados. consultores. Alguma coisa Isso assim. Depende muito do Nós estamos falando tamanho de da medicina empresa, do né? trabalho, né? Praticamente. De medicina e de engenharia Engenharia do também, trabalho, porque no isso. caso da saúde, da construção civil, Sim. você precisa numa obra fazer os projetos de proteção Sim. coletiva, né? O projeto, por exemplo, da áreas de vivência e assim por diante, né? Linhas de vida, tudo isso tem que ser com um projeto devidamente elaborado e assinado por um profissional legalmente habilitado. Tudo isso me parece que é muito caro, não é não? É assim, né, Romeu? As pessoas têm a visão que saúde e segurança do trabalho tem muito custo e que é custoso para a empresa. Mas hoje a gente está vendo ações regressivas da Previdência Social em cima das empresas com relação ao custo daquele acidente, com relação a pagamento de pensão por morte para os familiares que ficaram. Então, o INSS está fazendo sucessivas ações aí regressivas quando se trata de um acidente do trabalho. E não só isso, né? Explica um pouquinho melhor, que pelo que você está me falando, eu estou entendendo assim, houve um acidente de trabalho, o assunto foi resolvido, mas lá para frente, de repente, isso pode voltar para trás. Houve um acidente de trabalho, aquele trabalhador infelizmente faleceu, e ele tinha 30 anos. Só Sim. que ele iria se aposentar com 65 anos. Sim. Hoje, dentro da Previdência, a viúva, a esposa, o cônjuge, tem 50% dessa aposentadoria desse trabalhador e ela vai entrar na Previdência e vai solicitar essa aposentadoria, essa pensão por morte que ela tem direito. O fato é que, para a Previdência, esse trabalhador iria contribuir por mais 30 anos, por mais 35 anos. E ele deixou de fazer essa contribuição e o INSS tem que assumir esse pagamento para quem ficou. Então, o que o INSS está fazendo? Ações regressivas em cima dos patrões, das empresas, para que elas arquem com todo esse custo. Não só com o custo da pensão, mas muitas vezes com o custo do acidente. E o que isso fica protegido por uma ação de que o SECONS possa ajudar? Isso que eu não entendi. Na realidade, assim, o SECONS pode garantir e dar toda a evidência de que esse trabalhador foi bem assistido, que esse trabalhador fez todos os treinamentos necessários para evitar aquela morte, que esse trabalhador estava capacitado para fazer trabalho em altura, porque estava capacitado para fazer atividade em espaço confinado e que a empresa fez tudo aquilo onde ela podia para evitar aquele acidente. Seguiu a cartilha, fez tudo direitinho. Exato, esse é o ponto que o SECONS pode auxiliar a empresa. Então é quase que comprando um seguro futuro para que não tenha uma, como você chamou, uma ação regressiva. Né? Eu citei a ação regressiva, mas não só a ação regressiva. Você tem a imagem da empresa que fica um tempo manchado, as pessoas demoram a esquecer, vinculam aquele acidente com morte, a imagem daquela empresa. Você tem ações, a responsabilidade civil e criminal que aquela empresa vai ter que assumir perante aquele... Posso dar até um exemplo? Dar um exemplo prático. Há uns meses atrás, nós fomos dar uma palestra numa construtora só para o nível gerencial, né? E nós até ficamos sabendo de um acidente que ocorreu há 18 anos atrás, um acidente fatal, e perguntando para o CEO da empresa, né, que tinha acontecido. Ele falou, olha, estamos na fase final, já está agora no... 18 anos atrás. 18 anos atrás, já estamos agora em Brasília, na terceira instância, né? Aí até o Gianfranco, que estava comigo, sim. Aí perguntou, então já acabou? Ele falou, já acabou. Não precisa saber se nós vamos perder ou não essa ação, né? Depois de 18 anos, faleceu fulano de tal, porque tem nome, tem esposa, tem filhos. Uma pessoa, né? E que só de advogado, carregar um processo por aí, foi algum... Eles já pagaram 3 milhões. Nossa. Então, esse
processo já é uma perda terrível. Né? Eu achei o número que você deu agora, Bacili, importante, porque o Romeu perguntou do custo, e aí quando você fala em custo, aí quando você pensa na venda dos programas, quando você fala em saúde e segurança perto de 3 milhões de reais, não é nada. Então, acho que esse é o ponto. Exatamente. E a imagem que ficou e esse desgaste de 18 anos para a empresa. Por isso que eles nos chamaram até para fazer essa palestra para a alta gestão da empresa, para mostrar que segurança e saúde é um investimento. E aí vai a sua pergunta, essa é a resposta. Não é custo, não é gasto, é um investimento. Muito bom. Com essas palavras, nós terminamos esse episódio de hoje. Nós vamos voltar, porque o assunto sopa de letrinhas é bem capaz que acabe virando uma série. E nós vamos voltar em breve a tratar isso, porque tem muito assunto para a gente conversar, porque esse mundo das NRs todas é olhado assim com um grande mistério, e eles parecem ser um pouco mais factível, mais fácil de colocar em prática, mas precisa saber quem sabe colocar em prática. Bacili, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Fantástico esse primeiro episódio, e vamos seguir em frente. Conte com a gente quando quiser. Perfeito. Já, muito obrigado pela sua participação. Você é o responsável por tudo isso aqui. Imagina. Eu que agradeço, Romeu, e estou à disposição também. Acho que a gente pode simplificar a sopa de letrinhas. Muito bom. Obrigado, pessoal. A gente volta em breve. Até.